Vem comigo fazer essa esfirra maravilhosa? E para fazer você vai precisar de 1 kg de farinha de trigo sem fermento, creme de leite, também vai precisar de 2 pacotes de fermento biológico, leite líquido e os recheios. Eu escolhi fazer de calabresa, frango, queijo e presunto, também vou usar catupiry e cheddar, além de chocolate e carne moída. O creme de leite eu vou usar para misturar com o chocolate. E primeiro de tudo, eu triturei o presunto, a calabresa, depois ralei o queijo para facilitar na hora de rechear a nossa esfirra. E para fazer a massa, eu venho colocando meia xícara de açúcar na batedeira, os 2 pacotinhos de fermento. Eu gosto dessa marca porque eu já testei outras e elas não tiveram o mesmo resultado. Depois, eu venho adicionando 2 xícaras de leite morno. E é importante o leite estar morno para ativar o fermento. Ah, outra coisa. Essa é a primeira vez que eu faço a receita na batedeira. Então, ela pode ser feita tranquilamente na mão. Não vai ter diferença nenhuma. A única coisa que vai dar um pouquinho mais de trabalho e levar mais tempo. Aí eu dei uma misturada para dissolver o açúcar no leite e em seguida eu venho adicionando 1 xícara de óleo, que eu esqueci de falar no começo quando eu estava dizendo os ingredientes, mas vai precisar sim de 1 xícara de óleo. E vou misturar também porque eu gosto de misturar todos os ingredientes antes de adicionar o outro. Então adiciono um, misturo um pouquinho e depois adiciono o outro. Aí eu vou colocar 2 ovos inteiros. E aí nessa parte eu vou misturar bem, porque eu quero que a massa fique bem uniforme para quando eu adicionar a farinha se unir melhor, ela aderir melhor nesse líquido. Então essa parte líquida da massa eu bato ela bem. E depois de bater bem os ovos na massa, eu venho adicionando a farinha. Eu coloco um pouquinho e misturo e depois vou adicionando aos poucos. No total, eu usei 1 kg de farinha. E foi a primeira vez que eu usei só 1 kg de farinha certinho, porque das outras vezes eu usei 1 kg e um pouquinho, mas dessa vez eu usei 1 kg de farinha certinho. E aí, nessa hora eu vi que a massa ainda não estava no ponto que eu queria, então coloquei o resto da farinha de trigo e coloquei para bater. E esse é o ponto certo da massa. Quando ela desgruda da batedeira e também desgruda do pote que ela está sendo feita e não gruda na mão. Ela fica uma massa bem macia, você puxa e ela fica elástica. Eu vou mostrar aí pra você. Essa é a textura da massa ideal assim que a gente termina de fazer ela. E agora eu vou deixar ela descansando com o plástico filme para não entrar nenhum tipo de ar. Quando eu tava colocando o plástico filme que eu vi que tinha um furinho, então eu passei de novo e já deixei essa massa descansando. Não deixei ela descansando muito tempo porque eu queria muito comer, então ela descansou no máximo uns 40 minutos. E quando eu fui tirar, ela já tinha crescido muito. Como vocês podem ver, ela também mudou a textura, ficou mais aerada. E ela tá no ponto perfeito. Eu vou mostrar 2 jeitos de abrir a esfirra. Eu gosto desse jeito aí, pegando uma bolinha, indo amassando com os polegares e girando até chegar no formato ideal que eu acho ali de esfirra. Já a minha irmã, ela gosta de ter um apoio para abrir. Então ela abriu na mesa, sempre colocando um pouquinho de farinha para a massa não grudar e amassando ali até chegar no ponto que ela acha ideal da esfirra. Eu admito que abrir desse jeito é muito mais fácil, muito mais rápido e no final eu também estava abrindo desse jeito aí. Depois eu fui rechear a esfirra. A primeira que eu fiz foi mista. Então eu coloquei o presunto, o queijo, por isso no começo eu triturei para facilitar ali espalhar na esfirra. Coloquei o presunto, o queijo e também um orégano para ficar mais gostoso e já levei para assar no forno. O meu forno ficou em média 280 a 300 graus para assar. Em seguida eu fiz de calabresa, do mesmo jeito. Coloquei a calabresa, o queijo, o orégano e levei para assar. Depois eu fiz a de frango, que foi a que mais me deu trabalho. Foi a mais difícil. Eu comecei fazendo do mesmo jeito, colocando o frango, colocando o queijo. E aí quando eu fui colocar o cheddar e o catupiry, foi que deu todo o trabalho. Porque o cheddar e o catupiry não estavam grudando na esfirra. Eles
ficavam saindo o tempo todo, mas a gente deu um jeitinho ali cortando com a faca e no final deu tudo certo. Aí a esfirra tinha acabado de sair no forno, eu coloquei nessa grade para esfriar um pouco antes de mostrar o resultado final para vocês. E o resultado final é esse, a esfirra perfeita, crocante por fora, macia por dentro. Essa massa pode ser usada com qualquer tipo de recheio. E se você gostou, me siga para mais.